né? Então, vamos lá, o seguinte. É comum encontrar, né, nas referências sobre a organização do século XX menções ao fato de ela ter sido fortemente marcada, né, pela metropolização. De fato, as metrópoles são fundamentais para entender a vida urbana contemporânea. A respeito das metrópoles modernas brasileiras, podemos afirmar que qual dessas vocês marcaram um gabarito? Alguém lembra? Vocês se lembram aí qual vocês marcaram ou não? Eu acho que eu marquei a D. D. São configurações cujas dinâmicas, em alguns casos, levaram aos seus limites para além do núcleo municipal de origem, formados por aglomerações multimunicipais. Alguém mais respondeu diferente ou não? Então, a resposta correta seria a letra D, né? As configurações cujas dinâmicas, em alguns casos, levaram, né, seus limites para além do núcleo municipal de origem, formando as aglomerações multimunicipais, ou seja, o crescimento das cidades, né, daquele crescimento, né, a conurbação entre as cidades hoje em dia, praticamente. Podemos falar isso. Há algumas décadas, a pobreza no Brasil se concentrava no campo e em pequenas e médias cidades, desprovidas de iniciativas empresariais. Atualmente, ela se concentra em grandes cidades, onde se acentuaram os contratos sociais. O texto apresenta uma das faces do processo de urbanização brasileira. Sobre esse processo, é correto afirmar que a decorreu da industrialização e modernização do campo, que acelerou a migração rural-urbana. B. Iniciou a partir dos núcleos urbanos localizados nas áreas interioranas do país. C. Acentuou a elevação das taxas de natalidade ao favorecer a concentração de pessoas nas cidades. D. Promoveu a redução do comércio e dos serviços devido à absorção de mão de obra no setor industrial. E, Rayane, qual você... Eu coloquei letra A. Ah, alguém mais respondeu diferente? Ou não? Vitor, respondeu alguma diferente, Vitor? A resposta correta seria a letra A. Isso mesmo, Rayane. Decorrer a industrialização e a urbanização do campo, né, que acelerou a migração rural-urbana, né? O famoso êxodo rural, né? Com a industrialização, foi um dos fatores atrativos as pessoas saírem do campo e irem para a cidade. Podemos dizer isso. Terceira questão. Sobre o tema urbanização, analise as afirmações a seguir. 1. Os fatores que funcionam como atrativos da urbanização nos países subdesenvolvidos estão ligados basicamente ao processo de industrialização. 2. A forte urbanização dos países subdesenvolvidos só ocorreu em face do processo de globalização, verificado após o fim da União Soviética, quando houve um aumento nas exportações de produtos primários. 3. As cidades dos países desenvolvidos foram se estruturando para absorver os migrantes, havendo então melhorias na infraestrutura urbana e aumento de geração de empregos. 4. Nas áreas metropolitanas de países subdesenvolvidos, muitos desempregados, para garantir a sobrevivência, refugiam-se no subemprego da economia informal. Qual você respondeu dessa aí, Rayane? A letra E. Letra E. 1, 3 e 4 estão corretas? Sim. Agora, por que você marcou essa? Que... Deixa eu ler a letra.
porque a segunda alternativa não tinha nada a ver com o que tinha estudado, porque é, a gente estava estudando mais sobre é, a urbanização nos países subdesenvolvidos, né? A, Uhum. a questão de sair do campo para a cidade, não sei o quê, Isso. processo de Né? industrialização. Porque essa questão, né, da queda, do fim da União Soviética tem nada a ver com a urbanização das cidades, né, dos países subdesenvolvidos, né? Então, Porque as cidades foram crescendo gradativamente com a chegada das indústrias nesses países, praticamente, podemos dizer isso, não é? E muitos países subdesenvolvidos começaram a sua urbanização muito bem antes da Guerra Fria. Então seria a letra E mesmo, 1, 3 e 4. Quarta questão. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, entre os quais podemos destacar a falta de infraestrutura, limitações às liberdades individuais e as altas condições de vida nos centros urbanos. B. Conflitos e violência urbana, luta pela posse da terra e acentuado êxodo rural. C. Aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência. D. Acentuado êxodo rural, mudança do destino das correntes migratórias e aumento do número de favelas e cortiços. E. Luta pela posse da terra, falta de infraestrutura e altas condições de vida nos centros urbanos. E aí, Rayane, qual foi a sua dessa vez? para mim, a que mais encaixou foi a letra C. C. Aumento do número de favelas e cortiços, além da falta de infraestrutura, né, e todas as formas de violência. Porque a gente já tinha falado isso na sala de aula, aí foi a que mais. Que não se Sim. encaixou, né? É, Exatamente, né? Porque com a urbanização acelerada, né, não existe aquele controle, né, de, digamos assim, planejar uma cidade, né, para todos que possam morar. Então, muitas pessoas que saíram do campo para a cidade, né, chegaram assim, sem, com uma na frente e outra atrás, sem saber onde morar. Aí começou aquela questão, né, da favelização, a invasão de terrenos, que a gente tinha comentado, não foi isso? sim. Quinta questão. A globalização transformou algumas metrópoles em centros da economia internacional. Esses centros urbanos formam a rede urbana por onde transita a maior parte do capital que circula pelos mercados financeiros mundiais. Né? São as empresas sediadas nesses centros que lançam inovações tecnológicas e comandam, né, os serviços especializados para a indústria, como publicidade e marketing, segundo Guimarães, em 2007. Como esses centros urbanos são denominados? A. Cidades globais. B. Centros regionais. C. Megacidades. D. Conurbação urbana. E E. Megalópolis. Essa aí eu fiquei muito em dúvida entre a letra A e a letra D. Entre A e a D, Foi, aí eu marquei a letra A. Não sei também. cidades globais. É porque você se, porque se você ler novamente, né, são as empresas sediadas nesses centros que lançam inovações tecnológicas e comandam serviços especializados para a indústria. Então, a que mais poderia se encaixar seriam as cidades globais, né, ou a megalópolis. E seria letra A, cidades globais. Eita, chuta. Chute bem dado, meu Rayane. Essa aí eu não vou mentir que eu não sabia, não. Foi assim, vou nessa. Que chute bem dado, viu? Essa aí dá para jogar na seleção. Ai, ai, ai. Vamos lá.
Próxima questão. Vivemos uma era verdadeiramente global, em que o global se manifesta horizontalmente e não por meio de sistemas de integração verticais, como o Fundo Monetário Internacional e o sistema financeiro. Muito da literatura sobre a globalização foi incapaz de ver o global se constitui nesses densos ambientes locais, segundo Saskia Sassen, né, em 13 de agosto de 2011, no jornal Estadão. A sinal alternativa que contém uma proposição coerente com os argumentos apresentados no texto. A globalização conferiu densidade a todos os ambientes locais, na medida em que suas forças atingem todos os lugares. B. As forças globais, tais como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e os sistemas financeiros não afetam os ambientes locais, desde que eles sejam densos. C. Na escala global, os agentes operam horizontalmente, enquanto na escala local, os agentes operam verticalmente. D. A noção de escala global deixou de ter importância em geografia, já que o global só se revela por meio do local. E as metrópoles não apenas sofrem os efeitos da globalização, mas são espaços que produzem a globalização. E aí, Raiane, chutou essa ou não? Eu marquei a letra E porque não se encaixava, porque quando ocorre o processo do povo sair do espaço rural para o espaço urbano, acaba criando as metrópoles, né, por conta do que vai crescendo, né? A conurbação, né? O crescimento das cidades. Aí vai Seria tendo o isso efeito de urbanização, não sei o que lá, acho que foi aí que mais se encaixou. nessa questão, né? Qual foi a letra que você marcou? Letra E. Exatamente. Essa chutou ou marcou sério mesmo? Não, essa foi isso mesmo, porque as outras alternativas para mim não tinha nada a ver com o que eu tinha estudado. Essas. Era mais coerente, né? É, Então, as metrópoles não apenas sofrem os efeitos da globalização, mas também são espaços que produzem a globalização. Né? Então, o espaço também tem muito a ver com a questão, né, da globalização. Se você mora no local, né, por enquanto não tem nada, mas com o passar do tempo, esse espaço começa a se transformar, digamos assim, começa a aparecer um centro comercial, desse centro comercial começa a se tornar uma galeria, essa galeria se torna um shopping, e assim sucessivamente vai aumentando gradativamente essa cidade, né? Uma curiosidade, não sei se vocês sabiam, né, mas o Shopping Jardins antigamente não era conhecido como shopping, e sim uma galeria, sabiam? Antigamente. Vocês sabiam ou não? eu não sabia não, tô sabendo agora. Pois é, né? Foi um trabalho até que eu fiz sobre isso, né? Até o orientador nem sabia dessa questão do Shopping Jardins, que antigamente era uma galeria. Depois acabou se tornando um shopping, né? Com a ampliação dele. Sétima questão. Níveis de urbanização baixos não significam pequena população urbana. A China tem apenas 40% de sua população nas cidades. E é o país com maior população urbana do planeta. Cerca de 525 milhões de pessoas. As cidades da Índia, um país com menos de 30% da população no meio urbano, abrigam 330 milhões de habitantes. Segundo Magnoli, né, Geografia para o Ensino Médio, São Paulo, 2008, né, no livro dele. Com a leitura do texto, podemos perceber que o melhor conceito de urbanização é crescimento das cidades de um país em relação ao crescimento das demais cidades do mundo. B. Crescimento da população das zonas urbanas em relação às zonas rurais. C. Aumento do espaço físico das cidades. D. Aumento do número absoluto da população que vive nas cidades. E crescimento do número de pessoas de um país. E aí, Rayane? Essa tava fácil, letra B.
Crescimento da população nas zonas urbanas em relação às zonas rurais. Essa aí estava de mundo beijado, não foi isso? É. Quem não soubesse responder isso aí, sinceramente, não tenho. Podemos falar muita coisa, não, viu? Então tá certo, né? O crescimento das zonas urbanas em relação às zonas rurais, né? Isso graças também, né, à saída do homem do campo para a cidade. E uma curiosidade, né, nessa semana, não sei se vocês estão acompanhando os jornais, né? A China autorizou agora as pessoas, os casais agora terem 3 filhos. Ficou sabendo, Rayane? Tô sabendo agora. Tá sabendo agora, né? Vou começar. Oi, tá cortando sua voz. Tô dizendo, vou começar a ver jornal. Ah, tá. É bom, né? É bom. Porque a geografia hoje em dia está trabalhando muito com atualidades, hoje em dia. A geografia e a atualidade estão andando juntas agora. Oitava questão. O processo de expansão da mancha urbana, cuja característica singular é a formação de subúrbios separados da mancha urbana, a mancha urbana contínua denomina-se a periurbanização, B, conurbação, C, metrópole nacional ou D, aglomeração. E aí, Rayane? Aí foi outra que eu chutei. Eu Olha, marquei. olha. Marquei letra D. Mas eu fiquei entre C e D. Aí eu marquei D. Entre C e D, né, o processo de expansão da mancha urbana. É porque era que eu tava lembrada. Tipo, não, tava dentro do assunto que eu lembro, né? Tá. Uhum. Pro nacional. Não, a gente falou de conurbação também, né? Falamos Mas. sobre conurbação. Mas. Eu não lembrava, não. Periurbanização. Aí eu botei. Chutei. E aí, Rayane? Baby, honeymoon, tênis. Isso é unidade de periferia. Aqui, ó, Aqui ao menos achei provável. subúrbios. Não é? Não escutei o que você falou. Eu tô falando aqui, menos eu achei provável, foi a certa. Tá vendo? Porque essa periurbanização, isso é unidade de periferia. Só isso. Mais nada. A periferia das cidades. Digamos assim, podemos falar isso. Certo? Burrei. Não, relaxa. Você sai. Até nessa que você chutou, né? Só foi essa que você errou, né? Do chute, né? Foi. Ah, então tá tranquilo. Então vamos lá. Sobre a urbanização brasileira, é incorreto afirmar o processo de urbanização brasileira apoiou-se essencialmente no êxodo rural, ou seja, na transferência de populações do meio rural para as cidades. A violência urbana nas metrópoles brasileiras está relacionada a uma série de fatores sociais e econômicos, como o subemprego, o crescimento de favelas. C. A recente transformação do Brasil em sociedade urbana deixa para trás as estruturas econômicas e com comportamentos reprodutivos, né, típicos do meio rural. D. O processo de urbanização da população brasileira é uniforme. Os estados do país apresentam uma urbanização de poucos contrastes na distribuição da população rural e urbana. É a hierarquização do espaço brasileiro do ponto de vista urbano apresenta grande concentração de indústria e serviços na metrópole nacional, representada por São Paulo. E aí, Rayane, chutou essa? Não, eu fiz na moralzinha. Eu marquei letra D. D, por quê?
Porque as outras pra mim não estavam incorretas. Só isso. Então você estava tudo. As outras estavam incorretas, né, para você, né? Não, porque eu fui lendo as outras e ia de acordo com o assunto, né? E Uhum. essa última aí falava que a distribuição que tipo pouco contraste na distribuição da população rural e urbana, porque não tinha pouco contraste, porque muitas pessoas da área urbana ou da área Exatamente. rural vai para a área urbana, entendeu? Exatamente, né? Então, a diferença é isso. Mas vai ser pouco, né? Tinha que ser um alto contraste, né? Para ser É, verdadeira isso aí, né? Então, a letra D mesmo, viu? Porque as outras, para mim, estavam erradas. Foi demais essa aí, viu? minhas explicações são ótimas. Porque as outras, para mim, estavam erradas para mim. Claro. A Rayane é a que tá certa, né, Rayane? Você é a única que tá certa, né? Não, mas depois eu tenho uma explicação melhorzinha. Ai, ai. Vamos lá. Centros urbanos como Londres, São Paulo e Nova York têm como ponto forte econômico as transações comerciais e a prestação de serviços. Por esse motivo, funcionam como polos atrativos à população interessada nessas características. A que tipo de cidade refere-se o fragmento acima? Religiosa, industriais, planejadas, portuárias ou comerciais? Eu botei letra E. Essa aí estava de bombejada também, né? Não estava não, Rayane, de bombejada essa aí? Tava. É porque essas três cidades, né, tem em cada país, nos países, né, tem o maior centro de economia de cada país, né, as famosas bolsas de valores, né, a bolsa de valores de Nova York, a bolsa de valores de Londres e a bolsa de valores de São Paulo, né, então é questão comercial. Agora, se a gente colocasse, ao invés de comerciais, e colocasse turística, né, poderia ser também turísticas, não poderia? Poderia. Aí eu burra iria marcar industriais. Por quê? Porque Porque eu ia ficar. Não, não tem nada a ver, não, turísticas, industriais. Tenho certeza, do jeito que eu sou. Londres e São Paulo, tudo bem, turísticos, ou industriais. Mas Nova York não tem indústria em Nova York. Mas eu ia pensar nisso, não ia. Ah, vai saber mesmo, né? E tá bom, né? Não sei isso. Sim, isso mais ou menos, né, Rayane? Né? Então, gente, essa foi a primeira parte da, da aula de vocês, né? Sobre a correção do simulado, certo? Vai cair o quê na prova? Vai Na cair pro... mais assuntos? Vamos dar uma aprofundada agora mais sobre hierarquia e redes de cidades, certo? Na prova. E vamos incluir também funções das cidades. Saber qual seria a função das cidades, Rayane? Não. Por exemplo, aqui em Aracaju nós temos algumas funções, né? Nós temos funções turísticas, funções administrativas, funções educacionais, religiosas. Então, isso tem muito a ver com o que significa a função da cidade. O que aquela cidade ou o país pode. Oferecer. Sim. Oi? Oferecer? Isso, oferecer, obrigado, vou completar. Obrigado. Né, seria isso, mas a gente vai explicar um pouquinho, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso, certo? Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho, estou abrindo aqui, certo?
Acho que essa memória está meio lenta hoje, não sei porquê. Apareceu, Rayane, o slide? Sim, Vamos lá. É um assunto assim um pouco mais que tem que utilizar esses dois assuntos, né, tanto para o simulado quanto para a prova, porque é bem aprofundado esse assunto. Então, algumas coisas que a gente vai ver aqui, né, vai ficar um pouco parecido com vimos assim no simulado, porque um completa o outro, né? Opa, desculpa. Então, até o final do século XVIII, né, 90% da população de cada sociedade vivia no campo. Nesse processo de urbanização moderno, no início do século XVIII, né, a Revolução Industrial acontece essa mudança radical, né? Começou com o quê? Com a mecanização do meio rural e as migrações do campo para as cidades, né, que provocaram o fenômeno de urbanização, inicialmente, né, nos países líderes da industrialização clássica e depois, já no século XX, em praticamente todos os demais países, alguns mais intensamente e outros menos, né, como a gente já comentou isso, né, as cidades planejadas e as cidades não planejadas, né. E vocês conhecem as cidades planejadas aqui do Brasil? Quais seriam as primeiras cidades planejadas? Então, nós temos algumas cidades planejadas aqui no Brasil, né? Entre elas, Aracaju, que foi uma cidade planejada. Né? Temos também Curitiba, no Paraná, uma cidade planejada. Temos cidade de Belém, no Pará, uma cidade planejada também. No Piauí também temos algumas cidades planejadas, né? Que até hoje são consideradas planejadas. E temos também as cidades não planejadas, né, que cresceram com um boom, né, da migração, da saída do homem do campo para a cidade, certo? Então, nós temos aqui a evolução, né, da população urbana e rural no mundo, entre 1950 e a estimativa para 2050, certo? 100 anos depois, podemos dizer isso. Em vermelho, nós temos a população urbana e em azul, a população rural. Dá para perceber, né, que a população rural, cada ano que passa, vai diminuindo cada vez mais, enquanto a população urbana vai crescendo mais, né? Mas por que esses motivos? Por que esses motivos, Rayane? porque o que, professor? A população urbana vai crescendo, quer dizer, a população rural vai diminuindo cada vez mais, em comparação à urbana. Porque o pessoal da área é, rural sai mais para a área urbana e acaba, né, diminuindo. Uhum. Mas quais seriam os motivos que esse pessoal da área rural está saindo? Para ter melhorias de vida. Uhum. Mas um desses fatores, qual seria, além da melhoria de vida? Sei lá, ganhar mais dinheiro. Eles, né, fica com esse pensamento, né, de sair do campo, né, para ir para a cidade, né, em busca de melhores condições de vida,
né? Esses seriam uns fatores atrativos, né? Mas também tem os fatores repulsivos. Que fator repulsivo seria esse? Primeiro me fala o que é repulsivo. Que faz você sair, expulsa você. Força você a sair do local. Não sei, mas eu achava que era por causa disso mesmo, porque, O que você sei lá, falou seria o atrativo, entendeu? É o atrativo que você falou. O repulsivo seria o quê? A mecanização, ou seja, o homem sendo trocado pela máquina, entendeu? Você trabalha, digamos assim, você trabalha numa fazenda, só que o dono da fazenda comprou vários tratores. Não vai precisar mais de mão de obra, né, de pessoas para trabalhar lá. Só precisa de uma ou duas pessoas, uma para dirigir o trator e outra para fazer manutenção. As outras que trabalhavam lá, né, vão ser obrigadas a sair de lá, né, que não tem mais emprego para eles. Entendeu? sim, Beleza, então. Né, então, nós temos essa estimativa, né, para 2050, né, começa uma queda drástica, né? Percebe-se, né, que desde 2020, né, essa proporção, né, digamos assim, né, começou a ter essa queda. Do processo de urbanização decorre também uma transformação do papel das cidades na economia do país, uma vez que elas passam gradativamente a concentrar um número maior de atividades econômicas. Também promove a alteração no ritmo de vida das pessoas, que passa a ser condicionada por diversos fatores, como os deslocamentos diários para ir ao trabalho e à escola, né? Então, por isso, desculpa, no espaço urbano, a maior facilidade em relação à disponibilidade de bens como alimentos, roupas, medicamentos, eletrodomésticos, serviços como escolas, hospitais, transportes, clubes, videolocadores que hoje em dia não existem mais, né? Cabeleireiros, né? Entre outros, né? Que outros bens poderíamos acrescentar, Rayane? o senhor já falou o necessário, tá ótimo. Tá, ótimo. Não podemos também incluir também a questão de cinemas, essas coisas, Ah, sim, sim, né? Aí, tá vendo? É só colocar uma luz que você lembra, né? claro, Né? Então, nós temos essa questão da alteração de vida também. As pessoas, quando vivem na cidade, né? Digamos assim, que é a correria do dia a dia, né? Que podemos dizer isso. Não podemos falar isso ou não? sim, Beleza. Eita, voz de sono, viu, Rayane? Tá dormindo, né? eu tô com sono, não. Tá não. Imagina se tivesse. Né? Então, atualmente, as telecomunicações contribuem para a forte integração entre o campo e as cidades. Assim, os filmes, noticiários, novelas, propagandas transmitidos pela TV são vistos tanto pelos habitantes urbanos como pelo meio rural. O espaço rural e urbano se complementam em relação de interdependência. O que seria essa relação de interdependência, pessoal? Isso mesmo, já é necessidade. Né? Você falou aí, desculpa eu ler agora, que quando eu põe nos slides não dá para ver o chat, não. Então, pessoal, o que seria essa relação de interdependência?
que se chama relação de interdependência? Fala aí, prof. Eu falar, É que eu não sei. se não me engano, o Google. Você pode pesquisar aí, Rayane. Coloca o Google aí. Eu fui pesquisando, não tem nada a ver com o assunto, não. Tá falando de pessoas, dependência de pessoas. Mas se você adaptar isso para a cidade e o campo, Peraí, deixa eu ver. veja aí. Se você adaptar isso entre a cidade e o campo. Aqui. A cidade depende do que é produzido no campo. E o campo, por sua vez, depende do que é produzido na cidade. Certo. E assim, como assim? Um depende do outro. Um exemplo aí. Da cidade depende das coisas do campo e o campo depende das coisas da cidade. Ocorre com relação às atividades econômicas, mas também com a força de trabalho que vive em cada um desses espaços. Né? Então, mas algum exemplo você poderia dar? Eu não sabia o que era, quem dirá dar exemplo. É... Deixa Saia. eu... Minha língua afiada, né, meu Deus. É... Por exemplo, o campo depende da tecnologia da cidade, não é isso? Sim. Né? Então, o campo precisa assim, da tecnologia para ser enviado, por exemplo, tratores, entre outras coisas. E a cidade depende do campo para, digamos assim, para alimentar as pessoas nas cidades. Esse é o maior exemplo que podemos colocar. Verdade, verdade. Tá vendo? Tá vendo, Linda? Eu tava pensando no que seria produzido nas áreas rurais para ir para as áreas urbanas. Não Simples, tava um nem lembrando alface, um das coentro. pessoas. Oi? Eu tava nem lembrando das pessoas. Eu tava tentando encontrar tipo, alguma coisa assim. Ah, tá, porque eu acho que você comprou leite, né? Já vem tudo na caixinha, né? Não tem vaca, não tira da vaca, não, né? Então, eu pensei nessas coisas, entendeu? Tipo do leite, que vem da vaca, que vem do campo, entendeu? Então, tá vendo, menina? Tá vendo? Porque muitos pensam, né, que o leite, né, não vem da vaca, não. É tudo fabricado, é tudo já da fábrica, né? Muitos pensam isso. E eu tô falando sério, viu, gente? Tem gente que eu conheço que pensava isso. Então, mais uma pessoa. Olha, tá demais, meu rei, né? Então, como é que você pensava que saiu o leite da fábrica? Oi, professor? Como é que você pensava que o leite vinha da fábrica? Não, eu sabia que vem da fábrica, mas pra chegar lá, eu achava que primeiro passava pela vaca, entendeu? Não, a vaca primeiro, né? Você vai tirar o leite da vaca, né? Depois vai mandar para a fábrica, né? Para pasteurizar e tudo mais, até se tornar um leite integral, né? Aquele leite que com um certo conservante, né? Que dura um certo tempo, né? Diferente do leite do campo, né? Que você tem que beber em pouco tempo, né? Senão ele azeda rápido, não é isso? Aquele leite que Sim. A é do dia a diferença é dia. que ele vira coalhada, né? Exatamente, tem essa belíssima diferença, né? Uma coalhada é coisa boa, né? Eu não gosto, não. Nossa, faz anos e anos que eu não como coalhada.
Eu também, assim, aquela original mesmo, né? Aquela que é tirada na hora, né? Na vaca e tudo mais para fazer, né? Sim. Então, continuando aqui, né? Aqui já foi. Aqui também. O meio rural fornece às cidades, né, alimentos e matérias-primas, viu, Rayane? Para as indústrias e recebe delas os produtos manufaturados e serviços urbanos, bancários, administrativos, comercial, escolar, médico hospitalar, entre outros. Historicamente, o campo precedeu a cidade, ou seja, é bem mais antigo que ela. O campo existiu durante milênios sem a cidade, e as primeiras cidades dependiam bastante do meio rural. O campo era mais importante que a cidade, concentrava a maioria da população de qualquer sociedade e também a maior parte de suas riquezas. A partir da primeira Revolução Industrial, essa situação foi se invertendo e atualmente o campo depende da cidade, né? Mas eu acho que isso aí é o contrário, né? Que depende mais, não que um dependa mais que o outro, mas um depende do outro e vai ser uma questão de equilíbrio. Não, Rayane. Sim, porque tanto um depende do outro, né? Exatamente. Se não existir comida, né, como é que as pessoas da cidade vão sobreviver, né? Com aquelas hortas, né, de quintal, que não é tem tudo que precisa, não é isso? Sim, Né, porque nem todo mundo conseguir ter o que precisa para plantar, né? Então, a cidade provavelmente depende mais do campo do que o campo precisa da cidade. Mais essas coisas, podemos dizer isso. Né? Então, nós temos a diferenciação entre atividades desenvolvidas no campo e na cidade, como, por exemplo, o espaço rural, que é uma atividade do setor terciário, como o turismo e lazer, mas principalmente nas atividades primárias. Hoje em dia, né, o espaço rural está utilizando muito a questão do ecoturismo. Né? E o que seria ecoturismo? O que seria ecoturismo, pessoal? Ecoturismo seria aquela questão, né, da pessoa explorar o meio rural, né, para sem afetar o meio ambiente, né? O turismo no meio rural. Nós temos essas fazendas, né, essas ecofazendas que oferecem esse turismo para as pessoas, né, ter a vivência dessas fazendas, né? Pessoas que nunca conheceram assim uma fazenda, elas podem ir um final de semana e ver como é o dia a dia, como é no campo, né? Tirar o leite da vaca de manhã cedo, é, participar de alguma colheita e assim sucessivamente, né? Ver o passo a passo, digamos assim, o processo do queijo, né? Então vai lá, tira o leite da vaca, né? Faz aquele processo todo até se tornar um queijo, né? Ou o processo do vinho, né? A colheita do vinho, né? O pisoteamento das uvas, do vinho não, das uvas, né? Depois o pisoteamento das uvas até sair o líquido e para o processo de fermentação até se tornar um vinho. Então, muitas pessoas estão pagando hoje em dia para conhecer o dia a dia, né, do espaço rural. Não sei se vocês já perceberam isso ou não. Continuando.
E o espaço urbano, né? As atividades do setor secundário e terciário, né? E o que seria esse setor secundário e terciário, Rayane? Oi, professor. Tava bebendo água. Tá certo. O que seria essa atividade do setor secundário e terciário? Secundário. 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 Ó, Secundário. Oi. Tipo assim. Oi. Cadê? Vocês secundários, vocês as indústrias, Rayane? Rayane? Está na escuta, Rayane? tô esperando sua explicação. Então, o setor secundário não seria as indústrias? Primário, extrativismo, vegetal, animal, mineral. Setor secundário, as indústrias. E o terciário, qual seria? As coisas das máquinas, essas coisas, né? Terciário? Não sei. Secundário, a gente pode incluir as máquinas, né, as fábricas, né? As fábricas, o secundário. Terciário seria, seria. Não, não, comércio! Comércio! Atividades Isso. comerciais! Calma, menina, engula. É tipo trabalho, essas coisas. Prestação de Isso, serviço. garota. Sei lá. Isso, serviços e comércios. Seria isso, certo? Seria essa questão, serviços e comércios. Certo? Atividade do setor secundário de indústrias e o terciário, serviços e comércios. E estamos numa transição num serviço quaternário, certo? E o que seria esse serviço quaternário? Tecnologia. Exatamente, tecnologia, né? Que seria esse tipo de Rayane. Para gerar informação. Pesquisa. Isso, exatamente, né? E hoje em dia, principalmente a questão, né, que muitos estão utilizando, né, a famosa moeda virtual, a Bitcoin, né? Já ouviu falar? Que professor? Já ouviu falar em Bitcoin? A moeda virtual? Agora. Tá vindo agora, né? É. Certo. O cafezinho tá bom aí? Aham. Com leite, viu? Leite industrializado. Leite da caixinha, né? Não é da vaquinha, não, é da É, caixinha, né? inicial. É leite da caixinha, não é da vaquinha, não, né? Não. Não é da vaquinha, não. É da caixinha mesmo, né? Da vaquinha só quando eu vou em Carira. Ah, certo. Aí você já estoca logo, né? Para trazer para Caju. Né? Então, nós temos esse serviço quaternário, né? Que é serviço de tecnologia, prestação de serviço na tecnologia. O serviço quaternário. Essa transição, vivendo agora essa transição. Com técnicas modernas, né, de produção de alimentos, biotecnologia, principalmente, pode se dispersar no campo, isso é, o espaço agrícola. Pode-se cultivar certas espécies em condições artificiais, sem solo, e criar certos animais ou peixes em condições também artificiais, em grandes espaços disponíveis. Né? Já ouviu falar em hidropônica, Rayane? Cultivo hidropônico? Pode falar. Nunca ouviu falar, não? Cultivo hidropônico? Não. Cultivo hidropônico é aquele cultivo que você não precisa de terra. E é só água. Sabia?
Não. Como é Não, que. precisa. Oi? Só usando a água? Só usando a água. Água e alguns minerais, né? Óbvio, né? Mas é tudo através da água. Não tem terra, não. É tudo suspenso, sem terra. Só até estranho, né? Isso. Não, porque o feijão cresce no algodão, né? Então, então disso a gente se pode esperar tudo. Pois é, né? O feijãozinho cresce no algodão, mas o algodão tá molhadinho, né? Tá com água, né? O algodão, né? É, né? Então, mas esse cultivo hidropônico, né? As raízes ficam na água. Aí ficam crescendo na água, essas plantas. Hoje em dia é muito utilizado no cultivo de morango e alface, algumas folhagens. É muito utilizado hoje em dia, no cultivo hidropônico. E futuramente, né, locais que não tem tanto espaço, né, vão se aproveitar disso, do cultivo hidropônico, sem um cultivo sem precisar de terra. Depois você dá uma olhadinha no Google, aí qualquer coisa a gente pode comentar sobre isso, certo? Existem algumas sociedades, né, que são hoje totalmente urbanas, 100% da população vivendo nas cidades. Por exemplo, em Singapura, na Ásia, Hong Kong, na China, as Ilhas Caimã, no Caribe e o Vaticano, né? E uma curiosidade, né, o Vaticano é um país dentro de um país, né? Não sei se você sabia, Rainha, disso, mas essa turma também, sabiam? Ou não? É um país dentro de um país, sabia? Então, vamos lá. Nós temos aqui, né, recursos modernos que podem ser vistos até mesmo nos lugares mais distantes das grandes capitais. Né? Aqui nós temos uma fotografia de 2006, né, uma antena parabólica, né, uma casa no município de Carrancas, interior de Minas Gerais. Né? Essa foto foi tirada lá em Carrancas, quando fui por lá. Né? Bom, lá em Carrancas, né, em 2006, nós temos aqui a parabólica. Hoje em dia não se usa mais parabólica, não é isso? Hoje em dia utiliza-se mais antenas, né, de TV a cabo. A urbanização, além dos limites territoriais das cidades, né, nós temos um processo de urbanização mais intenso, né, que nos países desenvolvidos e em vários subdesenvolvidos industrializados. Os efeitos ultrapassam os limites territoriais das cidades. Né? Assim, muitos aspectos do espaço urbano se estendem para o rural. Em algumas fazendas, os agricultores acompanham a cotação das mercadorias agropecuárias pela internet, hoje em dia. Né? As atividades próprias do setor terciário no espaço rural são hotéis fazenda, flex rurais, pesca e pague, além das atividades relacionadas ao ecoturismo, como falei agora há pouco para vocês. Lembram? Né? Então, nós temos aqui também um complexo agroindustrial em espaço rural. Né? O que seria um complexo agroindustrial em espaço rural, pessoal? O que seria um complexo agroindustrial, pessoal? Vocês querem?
Rayane? Complexo agroindustrial, né, que é a indústria, né, que fica já no setor primário e secundário, dois em um, né, e só manda para a indústria, né. Nós temos um exemplo aqui em Sergipe, a Maratá, né, que tem sua própria fazenda e sua própria indústria para enviar os produtos, né, para o mercado consumidor, ou seja, nós, para nós comprarmos. Né, nós temos a antena parabólica no espaço rural e o flat rural em Bananal. Diante disso, né, é possível perceber que a urbanização e a modernização da economia acabam determinando o surgimento de formas complexas de organização socioespacial dos países. As características, né, dessa organização vão depender do grau de desenvolvimento tecnológico e socioeconômico de cada país. E atualmente é quase impossível imaginar a vida fora da cidade ou fugir da influência urbana, que atinge o próprio campo. A cidade é considerada a mais dinâmica forma de transformação do espaço geográfico, realizada pela sociedade. Com a urbanização, né, aumenta os fluxos de mercadorias, de pessoas, de capitais e de informações, né, tanto para o espaço de uma cidade, como entre diversas cidades. Então, as cidades, particularmente, que concentram universidades e centros de pesquisas, editoriais, sedes de jornais, televisão, rádio, são grandes produtoras, difusoras de informação, né? Então, nós temos aqui uma interligação entre as cidades que se dá por meio dos estabelecimentos, né, de diversos fluxos. Origina, então, a rede urbana. A formação de uma cidade, de uma rede urbana, acaba sendo estruturada também uma hierarquia urbana, que se estabelece, né, de acordo com diferentes papéis ocupados pelas cidades na organização socioeconômica e espacial do país. As metrópoles concentram muitas atividades econômicas, sedes de empresas nacionais, filiais de empresas estrangeiras, universidades, centros de pesquisa, aeroportos, além de portos, né? Equipamentos de telefonia, redes de energia e um grande fluxo de pessoas, mercadorias, capitais, informações e serviços. Alguma dúvida aí, pessoal, por enquanto? Ou não? Alguma dúvida? Certo, Franciele, beleza. Vamos lá, continuando aqui. Então, para essas cidades, né, convergem grandes fluxos de turistas internacionais. Então, trata-se de cidades, de fato, participam de forma mais intensa na economia informacional e global, comparativamente a outros lugares do território brasileiro. Um exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo são metrópoles de projeção internacional, pois abrigam sedes de grandes empresas nacionais, filiais de grandes empresas estrangeiras, sedes de bancos e as principais universidades e os centros de pesquisa do país. No entanto, o papel desempenhado por essas cidades na economia globalizada é bem inferior aos papéis de várias metrópoles em países desenvolvidos como Nova York, Londres, Paris e Tóquio. Muitos pões aí, né, São Paulo e Rio de Janeiro, que atuam como essa megalópole aqui no Brasil. Rede e hierarquia urbana.
A urbanização de uma cidade se origina de uma rede urbana, isto é, um sistema integrado de cidades, os quais desculpem, integrado de cidades que vai das pequenas ou locais às metrópoles ou cidades gigantescas, né? A regra geral é que para milhares de pequenas cidades existem centenas de cidades médias e algumas poucas metrópoles. Uma rede urbana é um espaço hierarquizado a partir da influência econômica, política, cultural ou da polarização que uma ou mais metrópole exerce sobre os demais, e mesmo sobre o meio rural. Essa hierarquia ou relação de comando, de influência, prossegue, né, das cidades médias para as menores, e assim por diante. Então, nós temos aqui aquela questão, né, da hierarquia urbana, né, relações das cidades em uma rede urbana, um esquema clássico, onde nós temos a metrópole nacional, a metrópole regional, centro regional, cidade e vila, né? E nós temos aqui também as relações entre as cidades de uma região urbana no esquema atual, né? Onde a vila se encontra com a cidade local, que pode se conectar com a metrópole nacional, ou com a metrópole regional, com o centro regional, que o centro regional pode se conectar à metrópole nacional, à metrópole regional, à cidade, ou a metrópole regional se conecta à metrópole nacional, ao centro regional e à cidade local. E a metrópole nacional, né, se conecta aos três, né? E em breve, né, a vila pode se conectar diretamente com a metrópole nacional, com esses meios, com essas tecnologias, né, avançadas, além das vias urbanas também de ligação até a metrópole nacional. Nós temos aqui alguns exemplos de hierarquia urbana. O jovem Luiz mora com os pais em uma pequena propriedade rural, onde a família desenvolve a produção leiteira, viu, Rayane? Ele estuda na escola da vida local, amante da música, conseguiu uma guitarra e juntou-se a alguns amigos e para formar uma banda cover. Certo dia aproveitou uma carona até uma cidade grande, próxima, e convidou os amigos a irem juntos comprar um CD. O último lançamento da banda que imitavam. Na loja, souberam que a banda realizaria uma temporada de apresentações da capital do estado. Essa situação simples revela uma hierarquia urbana. A temporada da banda só pode ocorrer na capital, que tem grandes casas, né, de espetáculos e oferece público numeroso, né? Além disso, esse público numeroso, né, cada vez mais, pode ser também considerado assim, pessoas que saem de outras cidades para essa cidade local, né, onde vai sediar o show dessa banda, ou também pessoas que saem de outros estados para esses locais, né? Por exemplo, aqui no Brasil, né, os locais onde ocorrem assim, shows grandes, podemos considerar que seria Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e agora recentemente em Recife, Salvador, Recife e também Fortaleza, hoje em dia podemos considerar. Mas antigamente era mais na região centro-sul do país que tinha esses shows grandes assim de bandas internacionais. Dois, a jovem Juliana resolveu estudar pedagogia, mas em sua cidade não existem cursos superiores, nem cursinhos preparatórios para vestibular. Assim ficou decidido que a partir de março ela iria diariamente para a cidade maior, viajando uma hora de ônibus para ir para outra, para voltar a fim de estudar em um curso preparatório. Ao final do ano, ela se inscreveu para os vestibulares da Universidade Estadual e da Universidade Federal, ambas na capital do estado, onde foi estudar posteriormente.
Onde está a hierarquia urbana? Né? Então, podemos dizer o quê? Que a cidade de Juliana oferece apenas cursos secundários, né? Ou seja, até o ensino médio. Na cidade vizinha maior, existem cursinhos preparatórios para a sua opção profissional. Porém, só existem cursos superiores na capital, né? Como acontece aqui em Sergipe também, nessa questão, né? Muitas pessoas saem do interior e vêm para aqui para Aracaju, né? Onde, quer dizer, para Aracaju não, para São Cristóvão, né? Para estudar na UFES, né? Então, muitas cidades que ainda não têm polos da Universidade Federal, né? Ou eles vão a São Cristóvão, o polo de São Cristóvão, né? Por de Laranjeiras, Itabaiana ou Glória, né? Um desses polos aí, né? Desses campos, né? Para estudarem. Hoje em dia, né? Na Universidade Federal, óbvio, né? Hoje em dia temos os polos EAD, né? De muitas polos EADs da UFES também. Além da UFES, também temos o polo EAD de faculdades particulares também. Então, não precisa esses alunos, né, sair de suas cidades para ir para outras estudarem. Óbvio, né, que dependendo do curso, claro, né? A depender do curso, o aluno tem que ir para o campo presencial para estudar. Mas certos cursos não é preciso ter esse deslocamento todo. Então, a pessoa pode estudar na sua própria cidade, né, no polo EAD de algum curso. Inclusive, questões de pós-graduação que hoje em dia podemos fazer. Uma pós-graduação, como eu estou fazendo agora, né, recentemente, uma pós-EAD. Terceira questão, né, podemos falar isso, né, a matriarca da família sofreu uma queda que resultou em algumas fraturas. Devido à idade avançada e à saúde frágil da paciente, os médicos da sua cidade recomendaram que ela fizesse exames na capital do estado. Foi constatado, então, que uma das fraturas exigia um procedimento cirúrgico, com equipamento muito específico, e que no Brasil só era encontrado em São Paulo. Assim, a paciente foi transferida para São Paulo e submetida à cirurgia. E a hierarquia urbana é isso aí, onde é que se encontra? Na cidade onde vivia a paciente, os procedimentos normais foram adotados, mas os médicos, mesmo muito competentes, preferiram assegurar-se com exames e equipamentos mais sofisticados, sua existência na capital. Os equipamentos apontaram a necessidade de um procedimento que só seria possível na maior cidade do país, que exerce sua influência sobre todo o território nacional. Então, a pessoa teve que sair do seu estado, onde vive, né, para fazer essa cirurgia, onde só se encontra esse equipamento lá em São Paulo. Então, a pessoa sai de uma cidade X, vai para São Paulo, faz esse procedimento cirúrgico e depois retorna, porque lá tem esse equipamento mais sofisticado, digamos assim. Então, nós temos aqui a questão entre a diferença dos países no processo de urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, como o êxodo rural, desde meados do século XVIII, países desenvolvidos, e os países subdesenvolvidos, né, essas migrações só aceleraram no século XX, principalmente na segunda metade desse século. Bom, a urbanização foi mais intensa nos países desenvolvidos até meados do século XX, e atualmente tem um ritmo de expansão bem maior nos países subdesenvolvidos, que vem ocorrendo até hoje. Há um exemplo aqui no Brasil, né, entre os países, né, subdesenvolvidos e emergentes. Os países desenvolvidos, né, com o advento, né, da Revolução Industrial, as cidades ganharam importância na realidade econômica das nações, ao atrair a população do campo para as cidades.
O processo industrial visava apenas suprir a sua necessidade de mão de obra. Não pretendia nem conseguia melhorar a qualidade de vida das massas operárias que estavam se formando naquele período. Tratava-se de um modelo urbano caótico, desprovido de saneamento. Os bairros operários eram formados por aglomerados e cortiços separados por vielas, nas quais o esgoto, corria a céu aberto. Qualquer doença contagiosa, rapidamente transformava-se em epidemias nas cidades locais. Continuando aqui, nos países desenvolvidos, movimentos de trabalhadores ganharam força e passaram a reivindicar o relativo sucesso com melhorias para os bairros operários. Muitas cidades europeias foram reconstruídas depois do grande conflitos mundiais, permitindo corrigir os erros da urbanização do século XVIII e XIX. A melhoria da qualidade de vida na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, a população passou a participar mais das decisões dos rumos das cidades, passaram a exercer sua cidadania. Deu origem a leis rígidas, que criaram padrões de urbanização, preocupadas com a qualidade de vida da cidade. Na Europa, as questões ambientais urbanas são extremamente importantes. Essa longa experiência criou um padrão urbanístico diferenciado para o continente europeu. Embora a Europa seja um dos continentes mais urbanizados, a maior parte da população vive em cidades médias e pequenas. Um padrão de urbanização do continente, a aglomeração dos meios com menos de 500 mil habitantes. Já nos países subdesenvolvidos, a urbanização tardia resulta de outros fatores, geralmente ligados a problemas estruturais desses países. As cidades dos países mais pobres cresceram de forma mais rápida e menos planejada que a dos países ricos. Isso se deve à falta de condições de trabalho do pequeno agricultor na zona rural, com a mecanização do campo e os latifúndios comerciais. Esse trabalhador acaba deixando sua terra e partindo para as cidades. Nas regiões mais pobres, como no Brasil, o êxodo foi muito rápido e evidente na década de 1950 e 1960, causando inchaço das grandes cidades, criando inúmeros bairros periféricos. As taxas de natalidade da época eram extremamente altas e também incrementou o ritmo de crescimento urbano. Em algumas regiões da Ásia e da África, as cidades continuam crescendo em ritmo frenético. Como o problema evolua-se incessantemente, torna-se muito difícil encontrar uma solução a curto prazo. Então, nós temos aqui a evolução da população urbana e rural, segundo o nível de desenvolvimento de DH do país, dos países. Então, nós temos aqui em vermelho, vermelho com os quadradinhos, a população urbana nas regiões mais desenvolvidas. Em azul, com os quadrados, a população rural em regiões mais desenvolvidas. Em vermelho, com as bolinhas, seria a população urbana de regiões menos desenvolvidas. E em azul, com as bolinhas, a população rural em regiões menos desenvolvidas. Vejam só a diferença como é gritante entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Nessa questão populacional, tanto na população urbana, quanto na população rural.
né? Alguma dúvida aí, pessoal, por enquanto? Não. Eita, sono, Rayane. Ei, agora eu não tô com sono mais não. Já perdi. Já se foi o sono. Já foi, né? Tomou cafezinho, né? Não. Leite. Leite da indústria, né? É, da Industrializado. indústria ainda mais. Nem da vaquinha, da indústria, né? Pois é. Então vamos lá. Nós temos a saída dos trabalhadores, né, do campo dos países desenvolvidos. Aconteceu o quê? Foi em decorrência, né, em boa parte, do aumento da oferta de emprego das cidades e da mecanização das atividades primárias. Nos países subdesenvolvidos aconteceu como? Além da mecanização, a concentração da propriedade rural é um dos principais fatores da expulsão dos trabalhadores do campo. Nesses países, parcela considerável das pessoas que migram para as cidades não encontram emprego e passam a realizar atividades de subemprego. Né? Então, nós temos essa questão de conurbação, megalópole e megacidade. Né? Conurbação, o encontro entre duas ou mais cidades vizinhas. Megalópole, região superurbanizada, independentemente do número de habitantes da aglomeração urbana principal. A megacidade se refere aos aglomerados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes. O conceito de megacidade, portanto, é principalmente demográfico ou numérico, certo? A cidade global, né, não é um conceito demográfico, e sim, desculpa, ou seja, o número de habitantes não é fundamental para também não é um conceito, desculpem, também não é um conceito territorial, ou seja, a região circundante às cidades não tem importância. O essencial mesmo são suas ligações internacionais. É um conceito econômico que procura mostrar a importância mundial dessas cidades, ou melhor, o seu papel no mercado global. Nós temos exemplos aqui, né, de Nova York, Tóquio, Londres, principais centros financeiros bancários do globo, né? A conurbação, opa, desculpa. Temos essa diferença entre urbanização e metropolização, desculpem. Né? Marcada por um processo de formação de grandes cidades, as metrópoles, centros de comando da economia e da política, das atividades culturais e de pesquisa. Principal elo com o exterior em razão de sua força econômica e de sua infraestrutura diversificada. Além disso, nós temos a formação de cidades enormes. Essa é uma característica do processo de urbanização de praticamente todos os países subdesenvolvidos, onde a atividade econômica acaba se concentrando em espaços restritos. Então, nós temos aqui algumas megacidades, né, e graus de urbanização no mundo. Um exemplo, né, as megacidades, aqui no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, mais ou menos com 10 a 15 milhões de habitantes, né, Rio de Janeiro, e a São Paulo, mais de 15 milhões de habitantes. A taxa de urbanização superior a 80% aqui no Brasil, né, podemos considerar, e podemos considerar também outras cidades, né, megacidades, como a Cidade do México, Los Angeles, Nova York, Cairo, Istambul, né, Jacarta, Manila, Tóquio, entre outras. E nós temos aqui as 15 maiores aglomerações urbanas do mundo. Né?
uma média até 2015, entre 1900 e 2015, né? Em 1900, nós tínhamos Londres, Nova York, Paris, Berlim, Alemanha, Chicago, Viena, na Áustria, Tóquio, no Japão, São Petersburgo, né, Filadélfia, Manchester, Birmingham, Moscou, Pequim, Calcutá e Boston, isso em 1900. Atualmente, desde 2015, né, nós temos Tóquio, Mumbai, Cidade do México, São Paulo, Nova York, Nova Delhi, Xangai, Calcutá, Dakar, Jakarta, na Indonésia, Karachi, Buenos Aires, Cairo, Los Angeles e Manila, nas Filipinas, nessa questão de milhões de habitantes. Né? Mas o que é uma megalópole? É um imenso aglomerado, né, urbano, praticamente contínuo, com algumas poucas áreas rurais, formado com associação, né, processo de suburbanização, né, a própria expansão das cidades. Entre as megalópolis do mundo destacam-se a megalópole de Boas, né, que é Boston e Washington, que é uma abreviação entre elas, que compreende as áreas entre Boston e Washington, né, no nordeste dos Estados Unidos, e a megalópole Tóquio, Yokohama, no Japão. Né, como vocês podem ver aí, né, a megalópole de Boas, né, nos Estados Unidos. Nessa imagem aí, só questão de curiosidade mesmo para vocês. E nós temos aqui as megalópolis, né, dos Estados Unidos. A Chips, né, a Sansan, né, São Francisco, São Bernardino, né, Chips, né, nós temos Pittsburgh, Chicago e Pittsburgh e Boas. As megalópolis japonesas, né, Tokaido e Sanyo. Né? E nós temos aqui a hierarquia das cidades globais, dos países centrais, nas cidades primárias, né, as primeiras que surgiram, e as secundárias, como Nova York, Tóquio, Londres, Paris, Frankfurt, Los Angeles, Chicago, Roterdã, Zurique. As secundárias nós temos Milão, Bruxelas, Viena, Madrid, Toronto, Miami, Houston, né, São Francisco e Sydney. Nos países semi-periféricos, nós temos as cidades primárias, Singapura e São Paulo, e as secundárias, Seul, Hong Kong, Cidade do México, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Joanesburgo, Caracas, Bangkok, Taipei e Manila. Né? E nós temos aqui uma hierarquia das cidades mundiais. Hoje nós temos o núcleo, a cidade primária, né, em laranja. Nós temos as semi-periferias, né, a cidade primária. Logo após, temos a cidade secundária, a semi-periferia, né, a cidade secundária, e a interligação entre cidades e núcleos e todas as outras. Podemos ter essa ligação, certo? Mas isso é mais por questão de curiosidade para vocês, certo? Esse exemplo aqui nós temos. Então, gente, alguma dúvida aí sobre essa questão ou não? Alguma dúvida aí? Então, vocês podem começar já a fazer atividades no módulo de vocês, da página 29, página 30.
31, 32, 33, até a página... Agora? Pode fazer agora para terminar em casa, Ah, sim. certo? Até a página, cadê? Vai com calma. Tô calmo. Até a página 42. Dá 31 até 42. É, Tá bom. dá 29, quer dizer, né? Página 29. Certo. Certo? Mas se for opinião, né? Se tiver tem pouquíssimas questões assim de escrever. Entendeu? A maioria é objetiva. Entendeu, Reane? Sim, coloque. Não, não precisa não. Vou espelhar aqui, só um minutinho, vou espelhar aqui. Tá. Apareceu? Sim. Deixa eu ampliar aqui, deixar em tela cheia. Só um minutinho, só deixa aqui em tela cheia. Você está acostumado, né, Rayane? Sim. Ah, certo. Bem, gente, falta 5 minutos aqui para ela terminar, certo? Vou fechando aqui, vou saindo aqui, certo? Não posso ir então para vocês irem beber uma água no banheiro, tá bom? Vou esperar o próximo professor, certo? Certo, gente? Então é isso, na próxima aula, tá bom? Se cuidem até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau.